Mais 8 municípios do Acre tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal nesta segunda-feira em razão das cheias em rios que cortam o estado. Somada à capital Rio Branco, que também teve a gravidade da situação reconhecida no último dia 18, já são 9 as cidades em emergência, o que corresponde a 40% dos municípios do Acre. Nas zonas rurais, 9 comunidades foram atingidas, deixando 150 pessoas isoladas. Ações como entrega de água potável e cestas básicas estão sendo realizadas pelo governo, que também está utilizando o programa de aquisição de alimentos para garantir a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade. A gente vai falar desse assunto com o Arthur Miller, porque, Arthur, pelo que eu me lembro, se eu não estou enganada, você que me diga, mais ou menos 6 meses, há 6 meses, né, a gente estava com um problema oposto, né? Então, a região norte estava com baixo nível dos rios, que estava impedindo, inclusive, a trafegabilidade dos barcos para conseguir a obtenção de insumos, de alimentos também. E agora a gente está vivendo o oposto. É normal o que está acontecendo para essa época do ano ou não? Essas oscilações tão drásticas de uma situação extrema de seca para uma cheia. Bem-vindo. Não é normal não, Priscila. Obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né? Esses extremos climáticos que vêm cada vez sendo mais frequentes e esse de agora, que atua principalmente no oeste da Amazônia, contemplando a região do Acre, tem nome e é o El Niño costeiro. A gente vai ver aqui no telão as águas aqui do Pacífico Equatorial, a gente sabe, né, onde está vermelho e laranja significa que está mais aquecido que o normal. Não é o El Niño, né, tipicamente que todo mundo conhece, que traz mais chuva para o sul, menos chuva para o Mato Piba, mas só o fato dessas águas estarem aquecidas aqui próximo à costa do Peru e do Equador já faz com que a chuva fique muito volumosa nessas áreas. Lembrando que o Acre faz ali fronteira com a região do Peru, né, próxima à região do Equador, e por isso é esse volume de chuva elevado, porque é um fator que corresponde somente a esse setor do oceano e ele tende a ficar nos próximos meses. Lembrando que justamente também por causa quando o El Niño ele se contempla, ou seja, quando todo esse setor aqui fica aquecido dentro desse círculo, aí é o contrário, a gente tem a situação de estiagem, que foi o que ocorreu no ano passado. Então, quando a gente pensa, né, no que aconteceu nos últimos 3 meses, eu vou pedir para colocar a próxima tela. Com dados aí do IMET, a gente vai ter uma ideia de como se comportaram as chuvas. Então, o que está em azul é a climatologia, ou seja, o que é esperado que ocorra em 30 dias e o azul mais claro que foi registrado. Então, perceba que o mês de janeiro ainda foi seco, ou seja, choveu praticamente quase que só metade do que era esperado. E olha só, quando a gente já adentrou fevereiro, chuvas que já ultrapassaram em pelo menos 100 milímetros o esperado. Isso veio num curto período de tempo também. E quando a gente olha para março, lembrando que falta de 5 a 6 dias para a gente finalizar o mês, já choveu o que é esperado para a média, ou seja, nos últimos 2 meses a chuva acima da média fez com que aí tivesse todos esses problemas na região norte. E até olhando a longo prazo, a gente vai ver o que está acontecendo lá na região norte, primeiro com o mapa de umidade do solo. A gente vai perceber que tanto em Rondônia quanto no Acre a gente está aí com solo praticamente saturado, como boa parte do oeste da Amazônia. Olhando especificamente lá para a região de Rio Branco, a gente tem a tendência para os próximos meses no seguinte: chuvas aí que vão ficar acima da média, porque tipicamente agora no final de março, abril, a chuva já começa a cortar na região, mas ainda tem chuva aí passando de 200 milímetros em 30 dias, então problemas vão persistir na região devido ao excesso de umidade e a situação só vai começar a aliviar um pouco quando a gente começa a adentrar maio, que a chuva já começa a ficar abaixo dos 100 milímetros, porém, lembrando que em maio já é uma época que era para a chuva estar cortando na região e mesmo assim a gente ainda tem 100, 150 milímetros de chuva acumulada, ou seja, é um panorama ainda de muita umidade para a região do Acre, Priscila. Começamos então pela região norte, mas eu queria que você também passasse um pouco um panorama da previsão do tempo para as outras áreas do Brasil. A gente tinha a frente fria avançando do sul em direção ao sudeste. Por onde anda esse sistema? O que vai acontecer nas próximas 24 horas, Arthur? Então, começando pela frente fria, ela atua, né, levando chuva já para o norte de Minas, influenciando o tempo também no sul da Bahia. Porém, como valeu ontem, vale hoje também o risco para temporais na região sul do país, porque o cavado, devido à região de baixa pressão no norte da Argentina, produz tempo severo no interior da região sul e sul de Mato Grosso do Sul. Então, essa tarde,
produtor aí ficar atento ao realizar os trabalhos em campo, porque em todas essas áreas aqui em amarelo e vermelho, contemplando Mato Grosso do Sul e a região sul, é risco para queda de granizo e rajadas de vento que podem passar de 70 km por hora. Inclusive, quando a gente olha até para amanhã, os temporais devem persistir mais no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, porém, isso entra também na questão do nowcasting, esse cavado ele vai estar ativo a semana inteira, então é temporais nessa terça, quarta e quinta na região sul do país. Olhando então para as demais áreas, uma terça-feira que é praticamente de chuva em boa parte do país, principalmente no período da tarde, o sol brilha principalmente no leste da região do Nordeste, máximas que oscilam entre 21 a 31 graus em praticamente todo o país, e a chuva em 5 dias ainda fica oscilando entre 50 a 70 milímetros em grande parte das áreas produtoras, lembrando que devido à frente fria, olha só, chuvas aí que contemplam o centro-norte de Minas, sul da Bahia, né? A gente sabe que os produtores nessas áreas sempre mandam aqui perguntas, sabendo que quando que chega essa chuva, então já está chegando, vai ajudar aí a repor um pouco de umidade do solo, mas lembrando que pensando na produtividade de todo o ciclo, vai ter que buscar irrigação suplementar, porque essa chuva é só dessa semana, semana que vem já fica o tempo quente e seco novamente. Vamos para a interatividade, Arthur? Vamos nessa, aqui é a hora da participação dos nossos telespectadores. Hoje o José Lucimário, produtor rural da cidade de Bonito, de Santa Fé, que fica na Paraíba, mandou um vídeo para a gente. Vamos assistir. Estou aqui em Bonito, Santa Fé, na Paraíba. Voltou a chover aqui esses dias aqui, mas não o suficiente para salvar a lavoura. Já se acabou muito já. Mas eu pedi a previsão do tempo, o restante desse mês de março, abril e maio. Fazer água para os animais e conseguir colher alguma coisa. Obrigado. Precisa de mais chuva para Bonito de Santa Fé, Arthur. Então aquele panorama que a gente falou agora há pouco é justamente isso, está vindo a chuva, mas ela não é volumosa. Então indo para o interior lá da Paraíba, a gente percebe que até na virada do mês tem uns 15, 20 milímetros de chuva, porém para reverter o quadro de déficit hídrico na região, precisa de pelo menos 100 milímetros de chuva. E olha só, uma primeira semana de abril bem chuvosa, tá? Do dia 5 ao dia 10 tem pelo menos aí uns 80 milímetros, que vai daí um plus, né, no desenvolvimento das lavouras, porém, alertando, né, que é uma condição que ela não adentra para o mês de maio e junho, ou seja, as chuvas já começam a cortar no começo de maio e adentrando para junho praticamente não chove, ou seja, a chuva que o nosso amigo está esperando, ela tem data, vem no começo de abril, porém, lembrando, é uma chuva que ela não vai continuar para o final do mês de abril nem para o mês de maio, ou seja, é uma boa notícia, mas lembrando que é para ajudar aquelas lavouras, não tem que semear nada além aí, adentrando para o mês de maio, porque não tem jeito, Priscila, vai faltar umidade, muito a devido... chuva corta, né? Muito devido, porque o pessoal ali também está muito acostumado com as ondas de leste, ou seja, os oceanos estão aquecidos, a gente está vendo aí todos esses extremos aí, que estão pegando o produtor meio que de calça curta, né? Mas, no geral, tem boa notícia aí para Bonito de Santa Fé, na Paraíba. Vamos mais interatividade aqui no telão, é o Giovanni Gomes. Como é que fica a previsão do tempo para a minha cidade, Oliveira dos Brejinhos, Bahia? Obrigada aqui pela participação. Então, aí, respondendo o Giovanni, né, justamente na área central da Bahia, que a gente também está trazendo esse panorama, que é muito parecido com o interior de Pernambuco. Mas para a Bahia, a situação é um pouco delicada. A frente fria, que está avançando agora, leva um pouco de chuva nos próximos dias. Pelo menos 20 milímetros, mais um pouco de chuva lá entre o dia 7 ao dia 13 de abril. Porém, quando a gente olha para o acumulado total, é pouca chuva, praticamente não chove no mês de abril, nem no mês de maio, adentrando no junho. Ou seja, vai chegar a umidade, mas infelizmente é insuficiente, Priscila. 10, 20 milímetros só resolve para baixar a poeira, sim, mas para encharcar o solo tá difícil. Já resolveria se fosse 20 milímetros todo dia, né? Pelo menos aí por uns 10, 15 dias. Quer. Mais uma aqui no telão pra gente. Vilma Ferreira, sou do município de Chapada do Norte, Minas Gerais, e gostaria de saber a previsão do tempo para nós. Então, responde a mineira Vilma aí, manda a chuva para ela. Então, respondendo aí a Vilma, a gente viu que a frente fria também está influenciando a região norte de Minas e lá a situação é até um pouco mais otimista que na Bahia. Então, a gente tem chuvas ainda hoje, amanhã, somando aí pelo menos 40 milímetros, depois um tempo firme, com mais um pulso de chuva chegando justamente entre o dia 7 ao dia 12 de abril e deve estar contemplando aí pelo menos aí
70, tá? Deve até passar um pouco disso, chegar na casa dos 80, 90. Uma situação muito boa para a região, porque lembrando que para Minas, chega final de abril, começo de maio, a chuva já corta na região e praticamente, né, a gente já olha para junho, praticamente nada de chuva. Ou seja, tem chuva entre hoje e amanhã, chuva chegando no começo de abril, o que, claro, ajuda muito os produtores aí no norte de Minas Gerais. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.